Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre fenômenos geológicos, terremotos e tsunamis. Gente, ao longo do tempo geológico, a Terra ela esteve sujeita a tensões responsáveis pela construção de cadeias montanhosas e pela deriva dos continentes. E sob a ação dessas tensões, gente, as rochas elas se deformam gradualmente e sofrem rupturas que podem, ou melhor, que acontecem após terem sido ultrapassados os limites de resistência, provocando assim, gente, vibrações ou ondas sísmicas que se propagam no interior da Terra. E são essas vibrações que sentimos quando ocorrem os sismos. E de modo geral, gente, os sismos de grande intensidade, eles são denominados terremotos e os de pequena são chamados de abalos sísmicos ou também de terremotos, ou melhor, de tremores de terra. Essa imagem aqui, gente, eu trouxe para vocês e vocês vão observar que é, essas regiões que está mais escura são as regiões de atividade sísmica, as regiões mais escuras. Essas que estão mais claras são outras regiões sujeitas a terremotos. E essas que estão com essa imagenzinha aqui, ó, é onde possui vulcão em atividade. Então vamos lá, gente. Abalos sísmicos. São vibrações de camadas da crosta terrestre que tem sua origem no interior da Terra. E a sua ocorrência, gente, ela é repentina e de curta duração. E quando se manifestam na superfície dos continentes, chamam-se de terremoto. E se ocorrem no fundo dos oceanos, recebem um nome de maremotos. Então, falando um pouquinho dessas ondas sísmicas, gente, elas podem ser de dois tipos, primárias ou secundárias. E as ondas primárias, gente, elas se propagam em meios sólidos ou líquidos, formando regiões de compreensão e de expansão. E são ondas conhecidas, gente, como longitudinais. E podem, ou melhor, e produzem zonas de compressão e de dilatação quando se estendem. E a perturbação, gente, ela ocorre ao longo da direção da propagação, formando regiões de compressão e também de dilatação, como mostra essa figura aqui para vocês. Como essa aqui, ó. Essa primeira aqui. Que são abalos sísmicos primários. Já, gente, em meios sólidos, como o granito, elas podem atingir a velocidade de 5,5 km por segundo. E em meios líquidos, gente, as ondas sísmicas primárias, elas se propagam mais lentamente. Por exemplo, elas se movem a 1,5 km por segundo. As ondas, gente, essas ondas S, aqui ó, essas ondas ocorrem alguns segundos após as ondas primárias e são ondas transversais, porque as perturbações ocorrem na direção perpendicular à direção de propagação e só se estendem em meios sólidos e podem atingir a velocidade de 3 km por segundo. E as ondas S, gente, elas são transversais e produzem picos e vales. E tanto as ondas P como as ondas S são tridimensionais, pois elas se propagam nas três direções do espaço. E ao atingirem a superfície da Terra, as perturbações, gente, elas assumem formatos diferentes. Propagam-se nas duas dimensões da superfície e recebem os nomes dos cientistas que descobriram as ondas. E a partir daí vai ter as ondas Love e também as ondas Rayleigh, que são as ondas R. E são também, gente, superficiais e produzem movimentos laterais em zigue-zague. Tá aqui as ondas Love e as ondas Rayleigh. Falando agora um pouquinho dos terremotos, gente, eles
são episódios de liberação de energia acumulada nas placas tectônicas por meio da deformação plástica, acarretando assim tremores bruscos na superfície da Terra. Os estragos, gente, que um terremoto pode causar em um determinado lugar variam de acordo com 4 fatores. E, além disso, gente, vale ressaltar também que a ruptura de uma rocha é o mecanismo pelo qual o terremoto ele é produzido. E as forças tectônicas que causam os sismos são consequência dos processos dinâmicos que ocorrem no interior da Terra, principalmente os lentos movimentos de convecção no manto, que são responsáveis pela deriva dos continentes. E, gente, de acordo com a teoria da deriva continental, a crosta terrestre ela é uma camada rochosa fragmentada por vários blocos denominados de placas tectônicas. E essas placas, elas estão em constante movimento e podem se afastar, que é onde tem a zona de divergência, ou se aproximar, zona de convergência uma das outras. E nas zonas de convergência, gente, pode ocorrer a colisão entre diferentes placas tectônicas, ou a subducção, quando uma placa é mais densa, ela mergulha sobre uma menos densa. E esses fatores, eles produzem acúmulo de pressão e descarga de energia que é propagada, né, gente, em forma de ondas sísmicas, caracterizando assim o que a gente chama de terremoto. E aí, eu vou mostrar para vocês nessa imagem que vocês estão vendo aí que o lugar do interior da crosta, onde as placas tectônicas se encontram e que dá origem ao terremoto, é denominada de hipocentro. Ou foco. E a partir do hipocentro, as ondas sísmicas elas se propagam em todas as direções e chegam à superfície. E o ponto, gente, da superfície em que se registra a intensidade máxima de um terremoto, ele é denominado de epicentro. E as consequências, gente, de um terremoto podem ser sentidas a quilômetros de distância, dependendo da proximidade entre o epicentro e o hipocentro e também da magnitude do terremoto. E aí, gente, vocês podem se perguntar, como são medidos os terremotos? Essa imagem que vocês estão vendo aí, gente, é de um sismógrafo. E os sismógrafos são instrumentos que registram as ondas sísmicas causadas por um terremoto ou por qualquer outro fenômeno que abale a crosta terrestre. O primeiro sismógrafo, gente, ele foi inventado na China em 132 pelo matemático e engenheiro Zhang Heng. E o equipamento, gente, ele era formado por um vaso feito em bronze. E a partir daí, com uma tampa. E em torno dele havia 8 cabeças de dragão, e cada qual com uma bola na boca. Ao redor, gente, eram colocados 8 sapos com as bocas abertas. E quando ocorria um tremor, a boca de um dos dragões se abria de modo a soltar a bola que caía na boca desses sapos. E de acordo com a direção em que a boia caía, gente, era possível determinar a direção do terremoto. E os sismógrafos, gente, eles são instrumentos que registram as ondas sísmicas causadas por um terremoto ou por qualquer outro fenômeno que abale a crosta terrestre. E são esses que vocês estão vendo aqui. E todo sismógrafo, gente, é composto de um sismocópio, que é um aparelho que possibilita observar a ocorrência de um tremor de terra. E também de um mecanismo, gente, que permite esse registro. E há vários modelos de sismógrafos, mas todos são calibrados igualmente para que o tamanho dos tremores de terra em todo o planeta possa ser comparado. Então, tá aí esse que vocês estão vendo. Os registros, gente, obtidos pelos sismógrafos, eles são denominados de sismogramas e eles fornecem informações como direção do abalo, tempo de duração
e também variação e a intensidade. E esse aqui, gente, que vocês estão vendo, esse aqui, é um sistema com 3 sismógrafos que registra abalos sísmicos nas 3 direções do espaço. Além disso, gente, os sismógrafos modernos, eles convertem o sinal elétrico em digital e a partir daí é registrado o suporte magnético. E para que os registros digitais, gente, eles tenham mais confiabilidade que os análogos, eles apresentam como principal vantagem o fato de já estarem prontos para o processamento numérico por computador. E é isso o que facilita. E falando um pouco, gente, da intensidade desse abalo, é que ela pode ser variável. Para medi-la, gente, são empregados aparelhos, como eu já falei, né, que são os sismógrafos, e para medir e avaliar a gravidade dos abalos sísmicos, a escala mais usada é a Richter, e que mede a quantidade de energia liberada pelo tremor ou abalo. E aqui o que vocês estão vendo, gente, são efeitos do terremoto em Nishinomiya, no Japão, em 1995, de magnitude de 7,3 na escala Richter. E esse terremoto, gente, ele devastou a cidade e mais de 5.500 pessoas morreram. Eu vou explicar para vocês agora como que é essa escala Richter. Então, vamos lá. A magnitude de entre 0 e 0,9, ela é imperceptível. Já a magnitude entre 1 e 1,9 é um tremor detectado apenas por sismógrafos. Já a magnitude de 2 e 2,9 são oscilações de objetos suspensos. Já a magnitude de 3 e 3,9 são vibração semelhante, gente, à passagem de um caminhão. Já a magnitude de 4 e entre 4,9 pode ocorrer vidros quebrados, também queda de pequenos objetos. Já a de 5 e 5,9 pode ocorrer deslocamento de móveis e fendas nas paredes. Já a de 6 e 6,9, danos nas construções e também destruição das casas mais fracas. Já de 7 e entre 7 e 7,9, pode ocorrer danos maiores, como fissuras no subsolo e ruptura de canos. Já a magnitude entre 8 e 8,9 pode ocorrer pontes, o destruimento de pontes, também desabamento da maioria das construções. E, gente, de 9 acima pode ocorrer destruição quase total das construções, tremor de terra visível, ele é a olho nu. E aqui, gente, é tudo que eu já falei para vocês, né, da escala Richter, que ela é absoluta e foi efetuada com base na amplitude das ondas produzidas pelo terremoto. E aí foi tudo que eu já expliquei para vocês, a magnitude e o que é perceptível em cada magnitude. E aí, gente, vocês podem se perguntar, e a ocorrência e a intensidade desses terremotos? Então, a maioria, gente, dos abalos sísmicos, ela é causada por choque de placas tectônicas. Ou melhor, e outros motivos podem ser também, gente, o grande deslocamento de gases, atividades vulcânicas e a ação antrópica, que faz o quê? Explosões e rupturas de barragens, minerações, extração de fluidos do subsolo e etc. No entanto, gente, os tremores, ou melhor, esses terremotos causados pelo movimento das placas tectônicas, são os mais intensos e têm o maior alcance. E, em alguns casos, os movimentos da crosta terrestre são praticamente imperceptíveis em outros. E também são, gente, vale ressaltar, desculpa, que principalmente nos limites das placas tectônicas,
podem causar consequências diversas. E entre elas, gente, é o que a gente chama de terremotos. E essa imagem aqui, vocês vão observar que essas linhas vermelhas que vocês estão observando aí, gente, elas apresentam os limites entre as placas tectônicas. E falando ainda um pouquinho, né, dessa ocorrência e a intensidade dos terremotos, na superfície da Terra, os terremotos eles se manifestam por meio de tremores e deslocamento do solo. No entanto, gente, quando ocorre no epicentro de um grande terremoto, está localizado no fundo oceânico, ele pode deslocar uma grande quantidade de água em virtude da energia transferida e formar o que a gente chama de tsunami. E aí, o que vocês estão vendo nessa imagem é uma onda formada na Tailândia pelo tsunami do Oceano Índico que ocorreu em 2004. E aqui, gente, nessa imagem, estou mostrando aqui para vocês que é onde tem o que a gente chama de o Círculo de Fogo do Pacífico. E, gente, esse círculo de fogo ele é uma zona de elevada instabilidade geológica, cuja forma ela apresenta um aspecto de curvatura em ferradura ao longo do maior oceano do mundo. Aqui. Vamos falar agora um pouquinho aqui dos tsunamis, né, gente? Que eles podem ser causados por diferentes processos, incluindo terremotos, deslizamento de sedimentos e também em taludes submarinos e além de erupções vulcânicas. Tudo isso pode ocasionar, que a gente chama também, né, de tsunamis. E, gente, essa variedade de processos que faz com que eles possam ocorrer em praticamente qualquer região costeira do mundo e até mesmo as margens dos mares interiores e dos grandes lagos. E a causa mais frequente de tsunamis são os terremotos em fundo oceânico. E ainda, gente, ainda que nem todos desse tipo causem esse fenômeno, a gente vai conhecer alguns dos principais fatores que contribuem para a formação dos grandes tsunamis, que a gente chama de grandes tsunamis sismogênicos. Então, vamos lá para os fatores. O primeiro, gente, terremotos de grande magnitude em fundo oceânico, com o hipocentro, ou seja, com foco raso, que transmitem parte significativa de sua energia para a água do mar. Então, quanto mais raso for o terremoto, mais energia será transmitida para a água e, consequentemente, maior será o tsunami. E a energia dos terremotos profundos é dissipada em ondas sísmicas no interior da Terra. O próximo, gente, é que a existência de uma espessa lâmina de água sobre o epicentro do terremoto. Então, quanto maior for o volume de água deslocada, maior será o tsunami. Um outro fator é que terremotos com rupturas e deslocamentos de blocos rochosos em falhas, o que é que vai ocasionar? Os terremotos submarinos, gente, desse tipo, são os mais eficientes na produção de tsunamis, pois eles tendem a causar soerguimento do fundo oceânico e também subsidência, ou seja, afundamento das regiões litorâneas. E o próximo é que aproximadamente do foco do terremoto em relação à costa não influencia na magnitude absoluta do tsunami, mas os tsunamis são maiores e mais destrutivos nas regiões costeiras próximo ao seu foco. E essa imagem aqui, gente, ela mostra o tempo estimado de deslocamento do tsunami gerado pelo terremoto de Sendai em 2011. E aqui mostrando aqui, ó, 21 horas, aqui 12 horas aqui, 9 horas, aqui 6 horas, 3 horas,
É o tempo estimado do deslocamento do tsunami. E, gente, só lembrando para vocês que o deslocamento da onda de tsunami ela é muito rápido em águas profundas, cerca de 800 metros por segundo, mas perde velocidade quando as ondas elas chegam às águas rasas, cerca de 15 metros por segundo. E além de terem efeito retardado, as ondas de tsunami, gente, elas são captadas quando atingem o litoral, ou seja, há um aumento de sua amplitude, ou seja, de sua altura, e um encurtamento do seu comprimento de onda. E a altura, gente, ela pode chegar a vários metros em relação ao nível médio do mar. E ao avançar sobre o terreno costeiro, as ondas de tsunami elas perdem velocidade pelo atrito com os objetos, ou seja, construções, árvores e também pelas irregularidades da topografia. E a chegada do tsunami é percebida por um grande recuo da linha de ondas. Agora, gente, um pouco sobre terremotos e tsunamis no Brasil. O Brasil, ele está situado no centro da placa sul-americana, que é essa aqui, ó. Aqui, deixa eu só tirar a marcação para vocês visualizarem melhor. Essa placa aqui, sul-americana. E que atinge até 200 quilômetros de espessura. Os sismos nessa localidade raramente apresentam magnitude e intensidade elevada. Porém, existe a ocorrência de terremotos no território brasileiro causados por desgastes na placa tectônica promovendo possíveis falhas geológicas. E essas falhas, gente, causadoras de abalos sísmicos, eles estão presentes em todo o território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude. E alguns deles são considerados imperceptíveis na superfície terrestre. Porém, segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica da Universidade de São Paulo, no século XX foram registrados mais de 100 terremotos no país, com magnitude que chegaram até a 6,6 graus na escala Richter. E porém, gente, a maior parte desses abalos, eles não ultrapassou a magnitude de 4 graus. E aqui, essa imagem aí que vocês estão vendo é de João Câmara, município do Rio Grande do Norte, que é habitado por 31.518 pessoas, e foi atingido por uma série de terremotos na década de 1980. E o mais grave dele, gente, ocorreu no dia 30 de novembro de 1986, quando a cidade ela teve um abalo sísmico de 5,1 graus na escala Richter e provocou a destruição de 4.000 imóveis. E aqui, né, gente, é uma curiosidade se existe a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil. Um estudo da Universidade College London, no Reino Unido, divulgado em 2005, ele indica que o vulcão nas Ilhas Canárias poderia causar um desmoronamento que, por sua vez, geraria um tsunami de 9 metros no Oceano Atlântico. Por outro lado, gente, o professor George Sand, do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, ele afirma que esse tsunami, ao chegar ao Brasil, já se tornaria uma pequena onda com apenas alguns centímetros de altura. E Sandy lembra que o tsunami gerado pelo terremoto no Japão, apesar da destruição causada no país oriental, ao chegar às outras regiões, principalmente no continente americano, mal foi percebido. E outro dado diminui a preocupação de uma onda gigante gerar destruição no Brasil. A pesquisa indica, gente, que esse possível tsunami causado pelo desmoronamento nas ilhas Canárias, elas poderiam levar até 10.000 anos para ocorrer. E Sandy ele afirma ainda que nunca foi registrado um tsunami no Brasil. E o professor, ele explica ainda, gente, que as características das placas sul-americana e africana, que se encontram no Atlântico, não geram tsunamis, já que elas estão se afastando
uma da outra. E as ondas gigantes, elas surgem quando uma placa ela passa por cima de outra. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.